Bom dia, meus amigos, estamos de volta aqui com mais um vídeo, mais um tutorial, mais uns breves minutos de conteúdo para melhorar o teu acabamento, melhorar a pintura, melhorar o teu desempenho, seja na construção civil, seja na pintura industrial ou seja em outros setores aí que você atua. Meu nome é Jackson Lira, ou Jackson Lira Decor, para os mais íntimos, tá? E para quem não me conhece, eu trabalho no ramo de pintura e acabamentos há mais de 10 anos, trabalhando na área aí. Tenho algumas formações a respeito desse tipo de setor, tanto na parte de pintura, como tenho formações técnicas de qualidade, sou inspetor de qualidade, tenho algumas formações na área de química também, fora os outros profissionalizantes. E atualmente sou estudante de engenharia civil, então eu tenho um know-how, eu tenho um conhecimento técnico e também tenho um conhecimento prático no dia a dia para trazer para você. Então não despreze o conteúdo, porque o conteúdo de fato é de valor. E atualmente eu sou gestor de obras, eu faço gestão de obras, mas também coloco a mão na massa. Então não estou trazendo aqui conteúdo de quem não vive, conteúdo de quem não faz o que fala, não pratica o que fala. Então chega de enrolação, chega de embromação, vamos pro vídeo, vamos pro conteúdo. E hoje eu vou te explicar como é que eu faço para fazer o acabamento de uma chapa de metal, tá? Pintura e acabamento de uma chapa de metal. Tô aqui com este portão aqui, tô fazendo o acabamento dele. Deixa eu tentar aqui ficar num local onde o sol não interfira aqui na qualidade da imagem. Peraí. Tá, vou segurar aqui. Pessoal, é o seguinte, o ramo do acabamento, pintura, de proteção, anticorrosiva, o papel principal da tinta da camada protetora não é o acabamento. Como assim? Eu sempre acreditei que a parte interessante era o acabamento, que a tinta servia para dar um aspecto de beleza. Calma, que também funciona dessa forma. Só que creio que, na minha opinião e na opinião de muitos profissionais também que conhecem e sabem para que serve as tintas, a composição e tudo mais, eles vão concordar que o papel secundário da tinta é o acabamento. E por quê? Porque primeiramente você precisa ter um desempenho aqui numa chapa de metal, você precisa ter um desempenho aqui de uma camada protetora, para você ter uma durabilidade maior do seu material, do seu produto. Por quê? Você pega esse portão aqui, tá? Esse portão aqui, a chapa dele é muito fina, digamos que é só para dizer que tem portão. Então, se você não faz um tratamento adequado, se você não faz um preparo da superfície adequado, a vida útil dessa chapa aqui ela vai ser menor, o que significa que ao longo do tempo o teu cliente, a tua indústria, ela vai gastar mais com esse tipo de material. Por quê? Porque as intempéries, a corrosão, os agentes nocivos que vão de contra essa chapa aqui, eles vão continuar atuando, ou seja, vai ter um desgaste muito grande desse material. E se você não tem ou já teve curiosidade para saber, nós somos um país grande, em grande parte aqui na cidade onde eu moro, que é a cidade de Catalão, muito forte no setor da mineração, ou seja, estamos extraindo cada vez mais recursos da natureza, recursos do nosso planeta, em função de atender a demanda de produtos, de serviços. E quando você faz um tratamento adequado, quando você faz uma pintura, uma proteção adequada de uma chapa de metal, o que acontece? Você acaba diminuindo a quantidade de extração de minério de ferro da natureza, e por consequência a gente vai tendo mais e mais. Mas isso aí é um assunto para um outro vídeo. Vou te explicar como é que eu faço para fazer a proteção dessa chapa corrosiva aqui. Primeiro de tudo, eu faço um tratamento com escova rotativa nos pontos onde tem um alto índice de corrosão. Como assim? Nos lugares onde estão mais enferrujados, eu venho passando. Se você conseguir ver aqui, ó, aqui pessoal, e venho passando a escova rotativa, tá?
aqui é a escova rotativa. Vou mostrar para você aqui. Eu venho com lixadeira e escova rotativa, tá? Fazendo um tratamento, depois venho lixando, depois venho fazendo um desengraxamento, tirando a gordura, tirando as sujeiras que vão interferir aí na camada protetora. E após eu fazer todo esse tratamento, que é a parte mais importante, a parte onde você mais gasta tempo é no tratamento. Após você fazer todo esse tratamento, o que você vem fazendo? Você faz a limpeza, é claro, tira todo o pó, passa um desengraxante, um desengordurante aí na superfície para poder tirar toda a gordura que podem atrapalhar aí na aderência do produto, tá? E depois disso, aí que eu venho dando o acabamento. E detalhe, pessoal, existem técnicas corretas para você fazer o acabamento, mas não é simplesmente você pegar uma pistola com um compressor, igual essa aqui que eu estou utilizando. Não é simplesmente você pegar e mandar tinta na superfície. Não é assim que funciona. Existe, por exemplo, a distância correta entre a pistola e a superfície, a velocidade que você precisa aplicar o braço aqui no sentido do leque, a forma com que você aplica também, a forma com que você aplica a segunda demão. Existe toda uma técnica aqui, tá? Não é simplesmente você pegar a pistola, o compressor e mandar tinta. Isso aí qualquer um faz, tá? Porém, aquele que entende de verdade, aquele que é profissional, ele sabe que existe um processo adequado para fazer. Pega, por exemplo, a pintura automotiva. Chega no carro lá, pega uma pistola dessa aqui, que não é uma pistola adequada para você fazer pintura automotiva. Põe a tinta com a diluição que o fabricante especifica lá, com o preparo que o fabricante especifica, e começa a bater a tinta desordenadamente no carro. Cara, você vai deixar o carro completamente parecendo aquele carro do Patati Patatá, cheio de cores. Por quê? Porque você não vai fazer aí um acabamento adequado devido à técnica. Você precisa de uma técnica adequada, tá? Precisa de um equipamento adequado. Essa pistola aqui, por exemplo, é uma HVLP da Winter. Ela é adequada ela está sendo adequada, na verdade, para mim fazer esse tipo de trabalho aqui. Esse tipo de trabalho aqui, essa pistola já me atende. Se eu fosse fazer, por exemplo, um acabamento mais fino, com um verniz em cima de uma madeira, um acabamento com mais detalhes, mais refinado, essa pistola aqui já não me atenderia. Precisaria de uma outra pistola, talvez uma LVLP, tá? E depois, se vocês quiserem, comenta aí embaixo, eu trago para você a diferença entre HVLP e uma pistola LVLP. Trago para você diferença também na abertura do bico, tá? Esse aqui é de 1.4 mm. Comenta aí embaixo se você quer saber, eu posso estar trazendo aí para você. Você que tem curiosidade para saber para que serve, tem uma especificação, tem uma função, não tá ali simplesmente por tá bom? E eu posso estar trazendo para você aí, para você aprender um pouco mais, tá? Pessoal, neste portão aqui eu vou buscar trazer uma espessura da tinta. Como assim espessura da tinta? Tá vendo esse pentezinho aqui? Isso aqui é um pente para medir a espessura da tinta úmida. Como assim, ó? Você percebe que ele tem algumas especificações aqui. Isso aqui são a quantidade de micras que você consegue aplicar em cima de uma superfície. Pera aí, deixa eu te explicar melhor, tá? Eu tô querendo deixar este portão com pelo menos 100 micras úmidas. O que são 100 micras úmidas? 100 micras úmidas é a espessura que eu vou aplicar na chapa, na superfície da tinta ainda úmida. Como assim? Depois que a tinta seca, a espessura dela diminui, porque a tinta ela vai penetrando no substrato, todo o solvente vai evaporando, a tinta ela vai diminuindo a camada vai ficando mais fina. Então, se eu aplicar nesse portão umas 100 micras úmidas, provavelmente depois que secar, vai estar em torno aí de 60 a 70 micras secas. E esse pente aqui me serve para isso, tá? Aqui a numeraçãozinha, ó, vocês podem ver aqui. Eu coloco dessa forma aqui em cima da superfície, ó, dessa forma aqui, coloco, e quando eu retiro, eu vejo aqui quais dentezinhos desse estão sujos
ele sempre começa pelo 25 aqui, ó. Começa pelo 25, aí depois vem 51, 76, 105, tá? Então, à medida que ele vai sujando, é onde eu vou sabendo qual a espessura que tá. Isso aqui a gente utiliza bastante. Tem esses aparelhos, tem aparelhos digitais também que a gente consegue fazer essa aferição, porém com as micras úmidas eu consigo fazer com esse pente aqui. Não é 100% preciso, tá? Mas ajuda muito na hora de você ter uma base ali. Se você tiver um pouco de técnica, você consegue fazer esse trabalho aqui. Eu vou acabar de fazer o preparo aqui deste portão. Vou pintar, pessoal, sempre usando EPIs, tá? Eu tô utilizando máquinas aqui e tudo mais, porém eu tô utilizando protetor facial, óculos, máscara. Só tirei para poder fazer o vídeo aqui para vocês. Então sempre utilize os EPIs. Vou acabar de fazer o preparo. Na verdade são dois, ó. Esse de cá, de cá. Vou acabar de fazer o preparo. Na hora que eu fizer o preparo, vou aplicar a tinta e daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês, tá bom? Pessoal, estamos aqui depois de pronto já. Finalizamos, ó, para vocês verem aí. Acabamento feito. Tanto nesse portão como no outro, tudo bem feitinho. Eu não filmei o processo de pintura porque estou sozinho na obra hoje, então não teve como fazer este processo. Então é basicamente isso, tudo aquilo que eu expliquei, que eu falei a respeito aí da pintura em si, a função dela, a função das tintas. Elas têm uma função muito mais, que vai muito mais além, na verdade, do que apenas dar acabamento, do que apenas trazer beleza, trazer brilho às coisas. Ela tem muitas funções. Se você quiser um vídeo também, eu falando a respeito de para que servem as tintas, qual a função das tintas, que tipo de tinta tem, onde eu posso estar aplicando qual tinta, comenta aqui embaixo que eu quero saber muito a tua opinião a respeito. Se você tem interesse, comenta aí embaixo, eu quero saber, mostra para mim, me fala, que eu vou fazer um vídeo aí e buscar trazer esse conhecimento para vocês, tá? Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar e seguir a gente, ativa o sininho de notificações aí, porque assim você vai ficar sabendo sempre de cada vídeo, de cada conteúdo, e vou tá trazendo conteúdo aí a rodo para vocês. Agora eu vou ter uma pegada muito mais firme aqui no YouTube com relação ao conteúdo, tá bem? Então não se esquece aí de se inscrever no nosso canal. Não se esquece de ativar o sininho de notificações, assim você vai ficar sabendo de tudo, tá? Não se esquece de curtir, comentar e compartilhar. Assim você me incentiva e nos ajuda, na verdade, a estar trazendo mais conteúdo. Assim você me motiva e motiva muito mais a nossa profissão e tudo que a gente faz. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.